senhoras e senhoritas, não, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Nós vamos então dar início a mais uma aula de filosofia, tá bom? Ao que tudo indica, essa é a última aula que nós vamos ter nesse formato, tá? Nossa aula hoje é sobre todo um conteúdo, revisão. É impossível uma única aula a gente conseguir resumir toda a matéria que a gente estuda no bimestre, né? Nem nas aulas presenciais eu conseguia isso. Muito menos agora que a gente está dando 10 minutos de aula, né? Então eu nem vou tentar, porque eu sei que eu vou fracassar miseravelmente, né? E minha mãe está rindo de mim, mas tudo bem. Então vou pegar três autores principais, três modos de pensar principais, três temáticas, que podem ser as temáticas que eu coloquei na segunda avaliação de vocês, tá? Podem ser as 4 perguntas que estão na segunda avaliação de vocês. Então pode ser que sim, né? Então eu escolhi esses 4 porque eu acho que se eu fosse professor dessa matéria, as 4 perguntas que eu faria seriam relacionadas a eles, mas eu acho. Primeiro, o antirracionalismo, que nós vimos de Nietzsche, né? Nietzsche ele vai dizer que o homem ele tem um pavor da morte. Para enfrentar esse medo da morte, ele inventa várias desculpas, inclusive um céu que ele vai viver para sempre para negar a realidade da morte, né? Ele vai dizer também que a moral tradicional apavora, quer dizer, aprisiona a vontade de potência. Vontade de potência é esse elemento para Nietzsche que está dentro de todos nós, que é a nossa vontade de fazer as coisas, de realizar, de conquistar. Então essa vontade de fazer as coisas é aprisionada pela moral tradicional. Porque eu estava falando, você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo, você não pode fazer desse jeito, você senta direito menina, fala igual homem, não sei o quê. Então essa moral tradicional ela aprisiona a nossa vontade de potência, então ela é má. Nossa vontade de potência é que nos causa felicidade. Nossa vontade, saciar essa vontade que nos causa felicidade. E a moral tradicional, então, ela vai aprisionar essa vontade e vai nos causar infelicidade, né? Beleza, vamos a outra coisa que ele fala, que não há conhecimento absoluto, né? Nós já vimos isso mais ano passado, né? Que para Nietzsche não é um conhecimento absoluto, a gente conhece o que parece, né? Beleza, outra coisa importantíssima de Nietzsche, o além-homem. O que é o além-homem? É aquele homem que, tomando consciência da iminência da morte, ele assume esse risco, ele assume, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer e vou acabar. E eu não me desespero frente a isso. Mas eu reconheço a minha finitude, reconheço a morte e mesmo assim me livro da moral tradicional e eu mesmo vou fazer meu próprio modo de vida, meus próprios princípios, minhas próprias regras. Então esse é o homem que dirige sua própria vida, tendo sem consciência que vai morrer. Ele não tem medo da morte, ele tem consciência da morte e tem consciência de ser o senhor da sua própria vida, exercendo ele mesmo aquilo que ele acha que é certo, aquilo que ele acha que é errado, sem recorrer à invenção de um Deus, à invenção de religião, que só serve para negar a realidade, o pavor da morte. Tá bom? Vamos agora ao materialismo histórico e dialético de Karl Marx e Engels. Qual é o principal deles, Samuel? O desenvolvimento das relações de produção. O desenvolvimento da relação entre senhor feudal e servo, entre burguês e funcionário e proletariado, entre diretor da escola e professor, né? Essas relações são o que movem o mundo, a relação entre o proletariado, entre o senhor, ou seja, as relações de trabalho, tá bom? Então esse desenvolvimento dessas relações de produção, ele vai gerar a luta de classes, que é a tomada de consciência da classe inferior da exploração ocorrida pela classe superior. Então você vai ter lá uma luta. E essa luta é o que move a história. A história para ele se resume em luta de classes, né? Se você pega lá o manifesto do Partido Comunista, né, ele vai ter muito claro. A história se resume em luta de classes. Até hoje, a história é luta de classes, segundo ele. E daí deriva outro ponto, que é a ideologia. O que é a ideologia? É a invenção de um sistema, é a invenção de um argumento, de argumentações, de explicações para fundamentar, para legitimar uma realidade social. O exemplo que eu já dei para vocês que eu gosto muito. A Idade Média você tem aquele relação senhor feudal e servo em cima da lealdade, que o servo ele tem que obedecer ao senhor feudal, não pode se revoltar. Aí qual que é a ideologia para isso? Você tem uma religião cristã que vai falar, não, você deve obedecer, você não pode se revoltar, você deve se conformar em trabalhar, você não pode querer crescer demais na vida, você tem que ser humilde e aceitar tudo que acontece com você. E a vontade de Deus é essa. Essa é a ideologia. É uma invenção de argumentos para justificar uma realidade social. E a ideologia tem como característica parecer que ela sempre foi desse jeito. A pessoa que prega a ideologia, meu celular está despregando do suporte. Em cima, meu próprio celular. Minha mãe, minha câmera. Então estou avisando ela que o suporte do celular despregou.
Então, a ideologia ela vai justificar esses abusos sociais, falando que isso sempre foi desse jeito e isso é o certo. Você não pode tentar fazer nada diferente disso. Isso é ideologia, tá bom? É tentar pregar algo como sendo eterno e absoluto, mas ele é só para justificar algum acontecimento social. E aí a gente percebe que o material ele determina o pensar. Ao contrário de Hegel, que o movimento é dialético e espiritual, é a razão que progride e movimenta o mundo, não. Aqui é o material, esse desenvolvimento de relação trabalhista é o que forma o nosso modo de pensar. O nosso modo de pensar, então, vem do que está acontecendo no mundo. Isso vai influenciar o pensamento. Então, o material influencia o imaterial, segundo Karl Marx. Psicanálise, que é aquela coisa maravilhosa, né? O homem não é pura razão. Dentro do homem existem pulsões, desejos, muitas vezes vergonhosos, que são ocultos por certas instâncias. Então, dentro do homem você vai ter o consciente ou ego, né? O id e o superego. O id, então, está cheio de desejos, lá, pulsões, e muitas vezes são vergonhosos. Aí o superego vai tentar esconder esses desejos. E você, o consciente, o ego, nunca vai nem saber deles. Uma hora ou outra vai escapar alguma coisa. Mas você vai sofrer as consequências desses desejos aprisionados, que é a causa das neuroses. Então, quando você tem desejos, pulsões, principalmente pulsões sexuais, mas também existe três, que é a pulsão de morte e a pulsão de conservação da própria vida, né? São essas três pulsões, né? Mas principalmente a pulsão sexual, quando essa não é saciada, ela está lá abafada, sofrendo a opressão do superego, causa as neuroses, tá? Causa as doenças psicológicas, causa toda a doença para Freud, as doenças relacionadas à nossa psique. Tá? Nos desejos e nas pulsões não realizadas, suprimidas pelo superego. Ali está a raiz das neuroses, das doenças psicóticas, né? Segundo a psicanálise, tá bom? Vamos entrar agora na fenomenologia. O mundo positivo é colocado de lado. Como assim, Samuel? No dia dessa aula, a Grazi me mandou uma pergunta: Samuel, então se a fenomenologia, o importante não é a coisa em si, mas é a percepção do mundo, a realidade, na verdade, ela é a sua percepção da realidade, que cada um tem um, então a ciência cai, não cai? Eu falei, exatamente, Grazi, a ciência cai. Então eu estava procurando nesse livro aqui de filosofia, encontrei um trecho muito interessante que fala sobre a relação da fenomenologia com a ciência positiva. Samuel, o que é ciência positiva? Nós estudamos o positivismo no primeiro capítulo desse bimestre, que é a filosofia que tem como base a ciência, o valor da ciência. Ciência positiva é aquela ciência com comprovação científica de experimentos, que ela é posta, colocada, medida, regulada. Isso é a ciência positiva, tá bom? Porque a filosofia também é uma ciência. A história é uma ciência. Todo o ramo de saber é uma ciência. A ciência positiva é aquela que é medida, que é provada, como a química, como a física, tá bom? Que pode ser medida, comprovada e provada lá cientificamente pela experiência, tá bom? Vamos ler o trecho que fala sobre isso. A concepção positivista considera a ciência um mero saber de fatos, acontecimentos do mundo, né? Acontecimentos materiais, e reduz a realidade à ordem dos fenômenos físicos e psíquicos, condicionando a cosmovisão do homem e conduzindo a uma total desumanização. Paro aqui. Então ele vai dizer que, segundo a área da fenomenologia, a ciência positiva ela reduz tudo apenas o que é provado, apenas o que é sentido. Porque a química, a física, ela vai calcular só aquilo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, a matemática também, só quantidades, né? A física pode ir um pouco além, né? E vislumbrar outras realidades. Mas o mundo não é só isso. Então a fenomenologia vai dizer, a ciência positiva ela é fraca, porque ela não pega o mundo como um todo, ela pega apenas uma parte. As questões mais próprias da existência racional da humanidade são subestimadas pelas ciências positivas, não são estudadas por elas, né? Pois tais questões não podem ser submetidas às condições de verificação requerida pela ciência. Você mede sentimentos? Não, mas tem gente morrendo por depressão, levando a depressão profunda, levando a suicídio. Então as ciências positivas não esgotam a realidade como um todo. O que é mais importante ela não toca, segundo a fenomenologia. A ciência positiva reduz a simples fato tudo o que diz respeito ao sujeito, sem deixar qualquer âmbito ou aspecto do sujeito que não seja redutível a simples dado. Então, a fenomenologia ela vai dar importância para o sujeito. Por isso,
A consciência sempre vai estar voltada para o objeto. E a realidade é a percepção dessa consciência em relação ao objeto. A minha percepção, a percepção do outro. Cada um tem a sua própria percepção. E é o que eu entendo do mundo que é o meu mundo. Tá certo? E por último, quero fechar. A consciência, segundo a fenomenologia, sempre é intencional. Tchê Samuel, o que é a consciência intencional? A consciência sempre tem a intenção de conhecer algo. Sempre. Eu estou tendo a intenção de conhecer o celular que eu estou olhando, estou tendo a intenção de explicar para vocês. A minha consciência sempre está a intenção de voltar para algo, ela sempre está voltada para um objeto. A consciência ela nunca está fora de um objeto, ela sempre está voltada para um objeto. E ela intencionalmente se volta para esse objeto. E isso que é uma consciência intencional. Sempre está voltada para um objeto, para conhecer, para entender, para criar uma visão desse objeto. Tá bom, meninos? Eu espero ter esclarecido mais esses assuntos, não complicado, né? Deixo um grande abraço para vocês e até mais.